Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do CRM Piauí Podcast. O programa de hoje vai abordar o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e também temáticas a respeito da saúde mental dos médicos. O programa de hoje está ao vivo no YouTube e também simultaneamente na plataforma de streaming de áudio do Spotify, onde você pode acompanhar os episódios anteriores. Eu sou Expedito Castelo Branco, estudante de Medicina na Universidade Federal do Piauí e também membro da Liga Piauiense de Psiquiatria, e hoje eu tenho a presença de dois ilustres convidados, o Dr. Edwirton Freitas, médico psiquiatra, e o Dr. Carlos Aragão, psicólogo. Peço que agora o Dr. Edwirton Freitas se apresente mais um pouco. Bom, satisfação, Expedito, estar aqui com vocês, satisfação estar na companhia do amigo Carlos. Sou médico psiquiatra, graduado pela Universidade de Pernambuco, especialização, residência médica e mestrado em Psiquiatria e Ciências da Saúde pela UFP. Sou também médico do Hospital Universitário, atendendo ambulatorialmente, e estou atualmente na função de diretor técnico assistencial do Hospital Aurelino de Abreu, que é o único hospital psiquiátrico do estado do Piauí. É um prazer ter a sua presença aqui, Dr. Edwirton. E Dr. Carlos, pode se apresentar um pouquinho? Bom, primeiro quero muito agradecer a oportunidade, prazer, Expedito. Outro prazer grande de reencontrar o meu amigo Edwirton, né? Já temos uma longa estrada juntos abordando essa questão do fenômeno do suicídio e da prevenção do suicídio. Bom, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, trabalho com estudo e pesquiso o comportamento suicida há uns 17 anos, mais ou menos, né? O meu mestrado em antropologia na Universidade Federal do Piauí foi voltado à suicidologia. Eu trabalhei com pessoas que haviam tentado suicídio. E o meu doutorado na Universidade de Brasília, eu entrei em outro tema de interesse, que é a autolesão, mas na relação com o comportamento suicida. Portanto, também não saí da suicidologia. Então, é mais ou menos isso. O Setembro Amarelo é uma campanha que foi idealizada em 2014 pelo Conselho Federal de Medicina em associação com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E desde 2014, essa campanha ela vem acontecendo a cada ano e, desde então, ela tem vários lemas. O lema desse ano é: se precisar, peça ajuda. Aproveitando, isso traz à tona uma realidade bastante presente na população em geral, mas especialmente a gente pode abordar na população médica, que é a dificuldade em externalizar sentimentos, de pedir ajuda, de procurar um atendimento especializado para tratar de saúde mental e adoecimento psíquico. Isso é um fato que se deve a vários motivos, mas eu gostaria de saber, na sua visão, Dr. Edwirton, a que isso se deve? Na verdade, a gente tem vários fatores que podem ajudar a entender e explicar um pouco esse fenômeno. A gente tem a questão cultural, né, daquela coisa, principalmente entre homens nordestinos, né, de você não se fragilizar, não se permitir sofrer, não se permitir externalizar, pedir ajuda, não se mostrar, de certa forma, mais frágil, né? As questões inerentes às personalidades, né, pessoas que têm mais uma tendência de perfeccionismo, de autocentrismo, né, de não pedir ajuda, de tentar dar conta de resolver tudo, que são até questões de personalidade que levam muitas vezes que a pessoa venha a se tornar médico, né, que venha ter aquela iniciativa de ser proativo, de resolver as coisas, de ter muita mobilidade, muita vontade, iniciativa para o trabalho, de estar sempre procurando alguma atividade, não ter tempo muitas vezes para direcionar para o autocuidado, por estar se direcionando para o outro, além das questões, né, realmente relativas à vulnerabilidade genética, história familiar, situações de vida, exposição a alguns estressores, abuso de substância. Então, o fenômeno ele sempre é multifatorial, né? A gente peca muitas vezes em tentar simplificar e achar uma causa única, um evento único que provoque esse tipo de fenômeno, mas a causa sempre é multifatorial. Muito interessante. E, Dr. Carlos, eu gostaria de saber a respeito da sua visão sobre essa fragilidade da população, e principalmente dos médicos, porque eles têm, geralmente pode ocorrer um receio de externalizar esses sentimentos por rejeição dos seus pares, dos seus colegas de profissão ou até dos seus chefes, por exemplo. Isso pode ocorrer? Pode, não só pode, como ocorre.
né? Não é à toa, aí não só falando dos médicos, mas dos homens, o Edwirton já fez esse preâmbulo. Se você for para as estatísticas, os homens se matam de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. E entre alguns motivos, porque como disse também o Edwirton, é sempre multideterminado, a dificuldade para pedir ajuda, a dificuldade para externar, verbalizar, expressar, né, as suas questões emocionais, né, os sentimentos, que é a base, na minha opinião, né, da psicoterapia, por exemplo. A base da psicoterapia é a expressão daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo, né, assim como dos comportamentos. Então existe sim, tem algumas categorias que a gente percebe, e os números, quando nós vamos ver taxas de suicídio, eles não mentem, e os médicos, estudantes de medicina, policiais, religiosos, né? Então tem algumas categorias que infelizmente têm uma taxa maior, né, de comportamento suicida do que a população geral. Entre esses fatores são determinantes. A questão cultural é muito importante, né? A gente, né, quanto a gente já leu e já viu sobre comportamento suicida, mas pouco que se fala sobre o aspecto cultural do fenômeno do suicídio, né? Então o suicídio é um fenômeno que é fruto de uma complexa interação de diversos fatores, psiquiátricos, genéticos, psicológicos, religiosos, ambientais, econômicos, financeiros e culturais também, né? Então, se nós pegarmos um recorte da nossa cultura, trazendo a questão da dificuldade, principalmente dos homens, a gente vai encontrar, sim, né, como se muitas vezes eu me sentisse um super-homem, eu estico muita corda, e eu tenho pessoas à minha volta, desde os colegas de trabalho, família, igreja, os profissionais de saúde, em última instância, mas eu acredito muitas vezes que eu vou dar conta, né, de resolver todos os meus problemas sozinho, e às vezes o fardo se torna maior do que aquilo que a gente pode suportar. E é exatamente, só para complementar a sua pergunta, a questão do pedido de ajuda. Culturalmente também, infelizmente, para muita gente, pedir ajuda é um sinal de derrota, de fracasso, né, de inferioridade, e eu penso exatamente o contrário, né? Saber a hora de pedir ajuda é um dos maiores fatores de proteção que nós podemos ter. É o termômetro do sofrimento, né? Tem o termômetro da febre, deveria ter o termômetro do sofrimento que não vem de fábrica, mas a gente pode construir para saber a hora, né, de pedir ajuda e a quem pedir, dependendo do nível do sofrimento. Pedir ajuda é um sinal de extrema sabedoria, de sagacidade, ao contrário do que muitas vezes o senso comum coloca. Sim, muito importante elucidar toda essa relação que envolve. E eu gostaria de saber também a respeito de como se observar um sinal de alerta de que algo não vai bem, algo não está normal nesse adoecimento. E pois pode ser percebido tanto pela própria pessoa como pessoas que estão ao redor daquela pessoa. E como isso pode ser observado e como pode ser tratado, na verdade, doutora Edwirton? Na verdade, se a gente pensar em fatores de risco para comportamento suicida, os dois maiores fatores mais importantes são a vigência de uma doença mental, né, de base, normalmente uma doença mental mal conduzida ou não tratada, ou tratada de uma forma inadequada, e a ocorrência de um episódio anterior de tentativa de suicídio. Então, se o indivíduo tem uma doença mental, né, de uma forma mais importante, um transtorno de humor, né, tem um histórico de transtorno bipolar de humor, tem um histórico de transtorno depressivo, que não faz um acompanhamento adequado, né, de que nunca teve diagnóstico, nunca acessou o tratamento, pelas mesmas causas que levam a pessoa a não pedir ajuda, porque vai ser julgado, porque acha que amanhã vai ficar melhor, ou porque as pessoas vão ver como frescura, falta de Deus, falta de ocupação, enfim, os diversos julgamentos aí inadequados que essas pessoas recebem. Então, o indivíduo que tem um histórico de doença mental prévio não tratado ou mal tratado, já é uma pessoa que você precisa ter um olhar, né, diferenciado. Mas, enfim, felizmente, ninguém tem um crachazinho dizendo que faz ou que não faz um tratamento de saúde mental.
Mas a gente sempre está atento em mudanças comportamentais, né? Então, é aquela pessoa que de repente começa a estar mais irritada ou começa a perder a sua capacidade funcional, não produz mais tão bem quanto produzia no trabalho, não se relaciona mais tão bem quanto se relacionava com as pessoas, né? Pode se mostrar mais isolada ou mais irritada, ou com menos energia, com alteração de sono, pode ser ausência de sono ou sono exagerado, perda funcional, né? Na maioria dos transtornos mentais, você ter comprometimento do funcionamento prévio da pessoa é um sinal de que alguma coisa não está bem, é um sinal de que alguma coisa precisa ser observada e com um olhar mais apurado. Então, mudanças de comportamento e do funcionamento prévio sempre são um alerta. É difícil falarmos sobre saúde mental sem falar sobre estigma, porque o estigma ele está muito aliado na discussão que engloba toda a discussão sobre saúde mental. Então, é muito importante abordar os estigmas que cercam a saúde mental, e eu gostaria de saber como essa redução de estigmas pode auxiliar nesse tratamento e nessa melhora da sociedade como um todo, Dr. Carlos. Antes, eu só queria complementar os comentários do Edwirton sobre os fatores de risco, ou melhor, os sinais de alerta, né? É sempre importante dizer que não é porque alguém apresenta um ou mais desses sinais que a pessoa já está querendo tirar a vida ou coisa desse tipo. Agora, sem dúvida, que sinaliza que alguém não está bem, né? Como disse o Edwirton, não está funcional. Eu acrescentaria a anedonia, né, que está mais ou menos no mesmo caminho, que é quando você vai perdendo o prazer naquilo que você tinha prazer anteriormente. Então, de repente, você tem um colega na faculdade que uma vez por semana vocês se reúnem para fazer alguma coisa. E, de repente, se percebe que ele já está há um mês sem participar. Entre outras coisas, você vai perdendo o ânimo, né, em fazer aquilo que lhe dava prazer anteriormente. Crises frequentes de choro sem motivos aparentes, queda no rendimento acadêmico, queda no rendimento profissional, absenteísmo, tudo isso sem aquelas causas mais aparentes, né? E também uma atenção às frases ou aos depoimentos nas redes sociais, né, que são muito frequentes hoje em dia. Então, conteúdos muito melancólicos, sequenciais, às vezes tem avisos diretos, né, mas eu nem estou chegando nesse ponto. Frases como minha vida não tem mais sentido, né, eu sinto um grande vazio, eu não tenho mais propósito, eu quero sumir. Então, tudo isso é importante que a gente tenha um olhar mais atento para, pelo menos a regra deveria ser, ao menor sinal de sofrimento do outro, o meu colo, os meus ombros e principalmente os meus ouvidos. E quanto à saúde mental, Edwirton, eu cheguei a uma conclusão, é uma conclusão pessoal. A saúde mental, para mim, é a maior commodity do século XXI. É o bem mais precioso, na minha opinião, do século XXI, é a saúde mental. E diante disso, a saúde mental, entre todas as dimensões que o ser humano tem, intelectual, física, social, cultural, espiritual, a saúde mental é o fiel da balança. Sem uma saúde mental / saúde emocional razoavelmente organizadas, todas as outras dimensões perdem potência. A tua fé perde importância, a tua família perde importância, à medida em que o nível do sofrimento psicológico, psíquico vai escalando. Então, a saúde mental, eu não tenho dúvida, é o fiel da balança e é o bem mais precioso do século XXI. Só lembrando, quando você falava, eu me lembrei da regrinha dos 4Ds, né? Que é uma regrinha simples, assim, para a gente pensar em quem precisa de ajuda, né? Então, normalmente, uma pessoa que apresenta depressão, ou seja, um humor rebaixado, né, triste, melancólico, desânimo, né, como você mencionou, essa falta de energia, de iniciativa para fazer as coisas que habitualmente faz. Desespero, ou seja, a falta de esperança, né, de achar que no futuro vai ter algo melhor do que a situação atual. E o desamparo, a sensação de que nada nem ninguém pode lhe ajudar. Então,
quando a pessoa tem presente esses 4 Dzinhos, provavelmente ela vai precisar, sem né, dúvida, sem de a dúvida. gente tá olhando para ela de uma forma mais especial. Na cadeia do comportamento suicida, que obviamente é o topo, né, do sofrimento humano, esses 2 últimos, né, o desamparo, mas a desesperança e o desespero, eles estão praticamente no último elo da cadeia do comportamento suicida. Então, quando alguém chega para a gente, né, a não ser que seja uma brincadeira de amigos, mas eu estou em desespero, estou desesperado, eu não vejo mais esperança, temos que acender a luz de alerta, porque alguma coisa aí não está funcionando bem. Falando agora especificamente a respeito da população que tanto trabalha na área da saúde, como, por exemplo, especificamente faz medicina, que já vem de uma carga horária extensiva, desde quando a graduação, desde antes de iniciar a graduação, até depois, quando vai fazer a residência, depois de formado, que existe toda uma pressão e até mesmo uma competitividade dentro desse universo. Então, a respeito disso, eu gostaria de saber qual seria a melhor abordagem para uma melhoria nessa saúde mental e como prevenir que essas situações ocorram de adoecimento psíquico dos médicos e estudantes de medicina também. Na verdade, a gente sabe que existem alguns estudos que mostram que tem determinados traços de personalidade que acabam lhe direcionando para certas carreiras, né? Então, em geral, né, o médico, o profissional de saúde, é uma pessoa que, como você mencionou, é uma pessoa, né, que se autocobra muito, né, tende a ser perfeccionista, tende a ser autocentrado, a suportar, muitas vezes, cargas horárias, né, até desumanas, e que fica naquele teorema ali, né, a pessoa virou médico porque é assim, ou é assim porque virou médico, mas, em geral, as coisas caminham juntas. Então, você tem uma pessoa que já tem um traço de personalidade ali, perfeccionista, controlador, obsessivo, e que se submete a situações que são extremamente estressantes, né? Contato íntimo com sofrimento, visualização de óbito, contato com pessoas em situação, muitas vezes, né, deprimentes, vexatórias, de exposição, com sofrimento não só pessoal, mas de toda uma estrutura ali de quem está por perto, estrutura familiar. Você tem acesso a meios, né, porque você entende anatomia, de farmacologia, então você entende como fazer ou não fazer as coisas, com essa intenção de autoagressão, e normalmente, tanto dentro da graduação quanto no exercício profissional, a gente está submetido, além dessas situações estressantes, a gente está submetido a carga horária extenuante, está submetido a um distanciamento familiar, está submetido muitas vezes a se afastar do núcleo familiar, vai fazer residência longe de casa, né, você muitas vezes acaba perdendo essa proximidade do apoio, né, pessoal ali que você tinha. E ao longo do desenvolvimento da carreira, nem sempre essas coisas são evitáveis, né? Então, nem sempre você vai conseguir evitar de trabalhar à noite, de ter que viajar para dar um plantão, de ter que viajar para fazer uma residência fora do estado. Então, creio que a melhor forma que a gente tem de tentar prevenir individualmente primeiro, né, combater o estigma, né, olhar para si próprio, olhar para quem está perto da gente e pedir ajuda quando for necessário, né, ter acesso a serviços de saúde, né, que são a queixa que muitos pacientes têm, né, mesmo quando precisa e quer pedir ajuda, não é tão fácil conseguir o acesso aos serviços, mesmo em plano de saúde, mesmo privado, nem sempre é ali acessível. E as questões de autocuidado mesmo, né? Você ter tempo do trabalho separado do tempo do lazer, né? Preservar ali o seu tempo de qualidade, de contato com sua família, contato com seus amigos, prática de atividade física, redução do consumo de álcool e outras drogas, né? Ter tempo para arte, ter tempo para o lazer, ter tempo para o belo, né? Achar um tempo realmente para viver para além da medicina. Então, tudo isso são coisas de prevenção, né, secundária, né? A primária a gente não tem como mudar a nossa genética, mas, né, essa prevenção secundária, tentar ter uma qualidade de vida mais razoável dentro dos limites do que a gente conseguir fazer, e talvez seja o fator aí mais palpável para a gente fazer essa prevenção.
Deixa eu só complementar também essa análise do Ed Wyrton, voltando para a questão do pedido de ajuda, né? Disseminar, a disseminação nas instituições, quaisquer que sejam elas, inclusive as de profissionais de saúde, médicas, seja quais forem. É que os americanos chamam de help seeking, é disseminar, é tornar cultura ou tornar cultural dentro das instituições o hábito, a prática de pedir ajuda, como é o tema do Setembro Amarelo. Esse é um ponto. Uma outra coisa que eu também, estudando um pouco o comportamento suicida de religiosos, mas dessas categorias que têm uma taxa muitas vezes acima da população geral, eu acho que isso vale para os médicos também. Aliás, vale para qualquer um. Mas, falando dos médicos, antes do médico tem o homem. Primeiro veio o homem, depois veio o médico. Primeiro veio o homem, depois veio o padre. Primeiro veio o homem, depois o policial ou qualquer outra categoria. Quando eu inverto essa ordem e, de uma forma ou de outra, eu acho que primeiro veio o médico e depois o homem, eu acabo negligenciando a minha dimensão humana. Então isso é um risco muito grande, né, porque aí eu posso achar que eu estou, né, acima do bem e do mal e negligenciar os cuidados. E para não deixar de trazer algumas questões do pai da medicina, o Hipócrates, lá naquela época, ele já falava de alguns fatores de proteção e que é importante que a gente ressalte, porque vale para qualquer um de nós. Primeiro, o Hipócrates dizia que o sono põe fim à excitação mental, aspas. O que significa dizer? Uma pessoa que não tem um bom padrão de sono, que para mim é a base da saúde mental, não ter um bom padrão de sono, você pode ter certeza que a conta vai chegar. Contato direto com a natureza, também já, né, falado da importância, e nós estamos vendo agora as novas gerações crescendo apartadas da natureza, porque a natureza é só uma tela, né? E não menos importante, a prática regular de atividade física. Regular, não é jogar bola um final de semana, que é bom, descontrai, é lúdico. Prática regular de atividade física. Esses três eixos, quando presentes, são importantíssimos fatores de proteção, né? Mas ele também falava, o Ed Wyrton falou de arte, e ele falava, né, das terapias ocupacionais, da importância das terapias ocupacionais, principalmente as que são mediadas pela arte. Além da questão da senso-percepção, que, na minha opinião, hoje também é um grave problema das novas gerações, né? Porque a senso-percepção é aquilo que eu adquiro através dos sentidos. Mas se o meu sentido só vem através de uma tela, eu vou perdendo um pouco a noção do concreto, do real, e isso às vezes traz um prejuízo muito grande. Hoje não se tem mais tato, né, olfato, né, é basicamente visão e estímulo luminoso, e isso acaba reduzindo muito a experiência da vivência, né, das coisas. Exato. Diante de toda essa complexidade do adoecimento mental, psíquico, os benefícios que a gente pode obter através de um tratamento que é realizado com os médicos, que, por exemplo, eles podem sofrer de burnout, de depressão, transtornos de ansiedade, dentre várias outras coisas. Esses benefícios, eles podem acabar melhorando e evitando falhas na assistência médica? Certamente, né? Inclusive, pegando o gancho aqui do que o Dr. Carlos falou, essa despersonalização, né, quando você inverte, aí você desumaniza não só a si próprio quanto ao outro, é um dos critérios diagnósticos do burnout, né, da síndrome de esgotamento profissional. Você deixa de se ver ou de ver o outro como uma pessoa, né, que trabalha, né, mas sim como um instrumento, como uma peça ali de uma organização. Então, enquanto indivíduo, se coloca numa posição de adoecimento mental, principalmente para quem trabalha com material tão delicado, né, como o ser humano, como a vida humana, então se você não está dormindo direito, sua atenção está comprometida, sua iniciativa está comprometida, muitas vezes você tem, dentro do contexto, por exemplo, de um episódio depressivo, você tem um pessimismo exagerado, então pode ser que você
deixe de fazer o que é necessário por aquele paciente, porque você já está vendo ali um certo pessimismo e achar que não vai adiantar eu indicar esse procedimento, de fazer mais essa tentativa, né? Então, isso pode repercutir na qualidade da assistência. Se você não tem atenção, se você tem uma irritabilidade, isso vai repercutir na qualidade da relação interpessoal. Isso de repente vira lá na frente algum tipo de denúncia, algum tipo de processo judicial. A gente sabe que boa parte dos processos judiciais, na verdade, decorrem de uma incapacidade de compreensão mútua, né, muitas vezes de ter um acolhimento ou de uma qualidade na comunicação, que se você está ali impaciente, apressado, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, não há dúvida nenhuma de que um médico que não preserva a sua qualidade mental, ele vai ter uma qualidade de trabalho também inferior do que ele era capaz de ter, né, se ele tivesse, do ponto de vista mental, também saudável. Então, retomando o que a gente estava falando anteriormente sobre a questão de lidar com o estigma, né, que é, sem dúvida nenhuma, um fator importante para que as pessoas não procurem ajuda ou protelem, né, procurar ajuda, e talvez nisso a campanha do Setembro Amarelo tenha sido extremamente importante, né, porque deu espaço para que as pessoas entendessem que o problema, o tabu em torno do comportamento suicida, era um fator que acabava influenciando mais ainda na ocorrência. Então, de que você, mais do que ter vergonha, querer esconder um adoecimento, uma fragilidade, era importante você procurar ajuda. Então, a campanha ela saiu de um patamar em que é importante falar, né, é importante tocar no assunto, para um patamar atual de que a gente é importante, além de falar, que a gente fale de uma forma qualificada, né, que a gente ofereça acesso aos serviços de saúde, que a gente ofereça e estimule que a pessoa procure o acompanhamento psicológico, procure acompanhamento psicoterápico, procure acompanhamento psiquiátrico, e não só falar por falar, né, o que muitas vezes é uma escuta não qualificada pode também ser estigmatizante. E eu acho que isso é importante também destacar, na minha avaliação, na minha opinião, quando a pessoa já está no túnel do sofrimento grave, com ideação suicida, ou muitas vezes até já em etapas posteriores com maior risco, obrigatoriamente essa pessoa precisa dos acompanhamentos psiquiátrico e psicológico. Então, precisa haver essa junção dos tratamentos de saúde mental e que, infelizmente, como a gente estava falando, ainda carrega é impressionante como o século XXI e dentro de uma população esclarecida especificamente, a gente ainda tenha preconceito contra tratamentos de saúde mental, né? Então isso é uma coisa muito séria. Claro que isso está melhorando. Eu vejo, está melhorando, inclusive entre os homens, mas ainda a passos lentos, né? A gente ainda precisa muito. Eu creio que o século XXI, a sociedade do século XXI, ela vai se sustentar em 3 eixos: a psiquiatria, a psicologia e a espiritualidade. Qualquer um de nós aqui, ou já estamos, ou vamos passar em algum momento, para a gente dar conta da complexidade, né, da vida moderna ou pós-moderna, como queira, e nós vamos muito provavelmente precisar dos profissionais de saúde mental e da espiritualidade, independente da fé, para que a gente tenha esses eixos de sustentação. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, principalmente aquele paciente de primeira consulta que vai ali meio relutante: doutor, esses remédios vão me viciar, vou tomar por muito tempo, e a gente tem que desconstruir, né, inclusive que nem todo tratamento necessariamente vai passar pelo uso de medicações, né, então alguns casos leves, moderados, a gente consegue com a psicoterapia, né, dar conta. Mas sempre costumo dizer para o paciente que qualquer tratamento em saúde mental, independente do diagnóstico, da gravidade, ele se baseia num tripé, né? Que é o tratamento psiquiátrico, tratamento psicoterápico e as mudanças comportamentais. Então, muitas vezes, as pessoas acham que vão só tomar um remedinho milagroso e vai resolver todos os seus problemas, né? Como acho que vai tomar um remedinho para emagrecer, um remedinho para dormir, um remedinho para estudar e vai ter um remedinho para ficar alegre e vai resolver todos os problemas.
Não, né, você também tem que ter o apoio psicoterápico, você também tem que fazer a sua parte, né, ter mudanças comportamentais. No caso do médico, mudar a sua escala de trabalho, né, procurar ter mais tempo para o lazer, entrar numa atividade física, reduzir o consumo de álcool e drogas. Né. Então, não é só um dos itens do tripé que vai sustentar o indivíduo. Pode até sustentar por um tempo, mas uma hora ele vai desequilibrar e vai cair. Então, precisa das três coisas juntas. Se eu não entender que a travessia dessa margem que está mais cinzenta para uma outra margem que tenha sol, se eu não entender que a travessia é minha, ainda que com todas as ferramentas e rede de apoio e, né, os fatores de proteção, mas a travessia é minha. Se eu não entender isso, aí eu não saio da cadeira da vítima e o tratamento, qualquer que seja ele, não vai funcionar. Muito importante esses comentários, porque eles podem acabar ajudando na desconstrução do estigma que cerca todo esse assunto de tratamento psicoterapêutico, tratamento farmacológico, e é muito importante a gente desconstruir também essa visão estigmatizada. E agora eu gostaria de perguntar quais dicas o senhor Edwirton e o senhor Carlos deixam para a sociedade para prevenir ou cuidar da saúde mental quando a pessoa já sente que algo não vai bem, que precisa de ajuda, ela sabe com ela mesma, ou ela já externalizou, como ela pode procurar ajuda e se tratar? A gente tem hoje, né, no estado do Piauí, uma rede de saúde mental até relativamente bem distribuída. Né? Nós temos atendimento de CAPS em boa parte dos municípios do Piauí. Né? Na rede privada, nós também hoje, a gente já tem uma distribuição de psiquiatras e psicólogos no estado de uma forma razoável. Né? Então, as pessoas não têm mais que viajar longas distâncias para conseguir acesso a um tratamento especializado, mas a disponibilidade desses serviços não adianta se as pessoas não os procurarem. Né? Então, acho que o principal ponto é a gente martelar sempre que possível, não só no setembro, né, mas todos os dias, todas as oportunidades, independente da especialidade médica que cada um exerça, a gente sabe que boa parte dos pacientes com depressão, né, de cada 20 que precisam de auxílio médico, apenas um vai chegar no especialista, os outros ou não procuram ajuda, ou procuram seu líder espiritual, ou procuram ajuda de um amigo, de uma vizinha. E quando vai ao médico, normalmente vai pelo caminho do clínico, do cardiologista, do ginecologista, do médico da atenção básica. Então, todos os colegas têm que estar mais ou menos preparados e dispostos para ser essa porta de entrada, né, para a rede de atenção psicossocial, de identificar minimamente, né, aquelas pessoas que têm suas queixas ali de humor, têm suas queixas ali de desânimo, de desesperança, e se não puder iniciar, né, não tiver amparo técnico para iniciar o tratamento, mas pelo menos conseguir dar um caminho, né, para essas pessoas não perder a oportunidade de que elas consigam realmente chegar e ter o tratamento adequado. Eu não posso perder a oportunidade, inclusive mostrar para os médicos, essa é a mais completa obra da suicidologia brasileira. É um livro muito robusto, organizado pelo Dr. Humberto Corrêa. O Dr. Humberto Corrêa é um psiquiatra mineiro, que é um dos grandes nomes da genética do suicídio do mundo, né? E um dos grandes nomes aqui, claro, do Brasil. Aqui é um livro que está realmente bastante completo, né? Pegando todas as nuances e as vertentes e as abordagens e os pensamentos acerca, e os tratamentos também, né? As condutas terapêuticas em relação ao comportamento suicida. Chama Tratado de Suicidologia. E eu vou encerrar minha participação lembrando de o maior nome da prevenção do suicídio de todos os tempos, um psicólogo americano chamado Edwin Shneidman. E ele, entre tantos clássicos que ele deixou para nós, ele tem um livro chamado A Mente Suicida, dos anos 60, mais ou menos. E lá ele dizia o seguinte, isso vale para qualquer um de nós, ainda mais quem cuida do sofrimento humano. Ele dizia o seguinte, quando chegar alguém em sofrimento grave, mais ainda, se for uma pessoa que já esteja querendo desistir da vida,
talvez naquele momento não seja tão importante muitas perguntas sobre o passado da pessoa. Claro que em algum momento isso vai ser importante. Mas ali, ele diz, olha para a pessoa, no olho dela, e pergunta assim, onde dói em você? Me fala da tua dor. Agora também, só vamos perguntar se a gente tiver disponibilidade, mesmo como profissional de saúde, para tolerar o discurso de sofrimento do outro, senão é melhor não perguntar. E depois diz o Schneidman, pergunta assim, como é que eu posso te ajudar? Como amigo, eu posso chegar até aqui como psiquiatra, eu chego até aqui como psicólogo, até aqui como colega, como amigo. Mas como é que eu posso te ajudar? E eu complementaria, né, dizendo para a pessoa, né, de forma genuína, sincera, conta comigo, porque eu me importo com você. As pessoas em sofrimento grave, qualquer um de nós, mas uma pessoa em sofrimento grave, tudo que ela precisa é perceber verdadeiramente que tem alguém que se importa com ela. Inclusive os profissionais de saúde, que estão ali diante dela no tratamento. Mas isso talvez caiba em outras situações que não seja só dentro do consultório. Então deixo aí essas sugestões do Schneidman para que a gente possa refletir, porque a escuta está na base, é o lastro principal de qualquer relação que prospera, uma escuta qualificada. E isso vale para nós demais, né? Nós profissionais de saúde mental, então, é uma competência, uma habilidade que não pode deixar de existir. Muito importante e esclarecedor todas essas sugestões, essa obra também é excelente. E eu gostaria de dizer que nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje do CRM Piauí Podcast. E esse bate-papo, toda essa conversa, essa troca foi muito esclarecedora, porque ela reforça o quanto essa relação, tanto médico-paciente como uma escuta qualificada, pode ajudar nesses casos e também debater sobre saúde mental e adoecimento psíquico. É muito importante. E abordar sobre depressão, transtorno de ansiedade e até mesmo burnout pode ajudar a melhorar a qualidade de vida tanto das pessoas que estão sendo tratadas, como, por exemplo, na área da saúde, dos pacientes que serão tratados por essas pessoas. Então, como traz o lema do Setembro Amarelo deste ano, se você precisar, peça ajuda, porque pedir ajuda pode ajudar a não acumular pressões e também não sobrecarregar a sua própria saúde mental. O próprio Conselho Regional de Medicina, este ano, está realizando uma campanha especial para o Setembro Amarelo. Existe uma programação e vai ocorrer o dia D do Setembro Amarelo, que será no dia 26 de setembro, onde serão realizadas diversas atividades, por exemplo, para incentivar o autocuidado, vai ter uma sessão de beleza, de spa, e também vai ter uma palestra com a psicóloga sobre saúde mental, dentre outras atividades de lazer, até para crianças também. Então, a participação de toda a sociedade médica é importante nesse dia e agradeço também pela oportunidade de participar desse episódio do podcast e agradeço pelo convite do CRM também e também agradecer a participação do psiquiatra Dr. Edwirton Freitas e o Dr. Carlos Aragão, psicólogo, que foi muito esclarecedora e enriquecedora debater sobre todo esse tema, que é um tema delicado e precisa ser debatido com uma certa sensibilidade para poder a gente obter um esclarecimento para a sociedade, tanto em geral e também para nós, população da área da saúde. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Dr. Edwirton para suas considerações finais e pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, realmente essa iniciativa muito importante, né, do Conselho Regional de Medicina do Piauí, que certamente não vai se restringir ao mês de setembro. A gente tem que pensar nisso todos os dias, em todas as oportunidades. Agradeço sempre a companhia agradável e que sempre nos ensina muito, né, do meu amigo Carlos Aragão. Agradecer a sua mediação, Expedito, né, com muita tranquilidade. Acho que é muito importante que a gente tenha esse momento, né, de uma forma tão tranquila, tão descontraída, e ficamos à disposição sempre. Gostaria de saber também, Dr. Edwirton, caso a pessoa se interesse pelo seu trabalho, onde a gente pode encontrar nas redes sociais, mídias sociais? Pode ser, tem meu perfil, né, do Instagram, Edwirton, EDIWYRTON, tem que soletrar porque senão ninguém acerta.
A vantagem é que não precisa de nenhum underline nem sobrenome. Se conseguir acertar, o Edwirton vai me achar por lá. Perfeito. E agora eu passo a palavra ao Dr. Carlos Aragão para suas considerações finais e também gostaria de saber suas redes sociais, onde a gente pode acompanhar o seu trabalho mais a fundo. Bom, eu só quero agradecer a você, Expedito, especialmente ao Conselho Regional de Medicina, é uma honra estar aqui. E também agradecer mais uma vez à companhia privilegiada do Dr. Edwirton, né, com quem eu já caminhei muito, né, ao longo de talvez uma década, falando e dando aulas em cursos sobre comportamento suicida. Então, prazer te rever. E só para concluir, não custa reforçar, ao menor sinal do meu sofrimento, eu preciso procurar ajuda. Sinal de inteligência, de sabedoria, de humildade. E ao menor sinal do sofrimento do outro, vamos oferecer ajuda, porque nem sempre as pessoas sabem, né? É como chegar. De repente eu posso facilitar um pouco esse processo. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. E no que eu puder contribuir, contem comigo. Meu Instagram é @carlosaragãoneto. Tudo junto. @carlosaragãoneto. Basta mandar um direct que a gente conversa. Certo. Agradeço muito pela contribuição de ambos os convidados, presenças ilustres, e gostaria de ressaltar que qualquer dúvida ou caso você queira entrar em contato com o CRM Piauí, você pode ligar ou acessar o nosso canal de contato por WhatsApp, que é o número 86-3216-6100. E você pode deixar sua mensagem, também entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou também para ter algum tipo de conversa. Estamos ao ar com o CRM Piauí Podcast pelos canais do CRM Piauí, tanto no YouTube como nas plataformas de streaming do Spotify, onde você pode nos ouvir por áudio. Também não se esqueça de seguir o CRM Piauí em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e no Threads, e nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal do YouTube ou, caso esteja no Spotify, se inscreva e nos acompanhe. Agradeço novamente pelo convite e gostaria de agradecer também pela sua atenção. Obrigado.